6h20, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E 61 casos suspeitos de sarampo já foram registrados no estado. 4 estão confirmados e 58 seguem sob investigação. Como não houve registro durante os últimos 18 anos, muita gente ainda tem dúvidas sobre o que é o sarampo e como funciona a campanha de vacinação. O sarampo é uma doença altamente contagiosa. Uma pessoa doente pode gerar outros 40 novos casos. Além disso, este infectologista alerta que o período de transmissão do vírus é maior que em outras doenças do gênero. Geralmente, 2 ou 3 dias antes de se manifestarem os sintomas, a pessoa já está transmitindo. E esse período vai até lá pelo 5º ou 6º dia. Os sintomas são bem parecidos com outras doenças mais comuns, como uma simples gripe, por exemplo. O paciente pode apresentar febre, tosse, mal-estar, conjuntivite, coriza e até perda do apetite. A principal diferença são as manchas avermelhadas pelo corpo. Lá pelo 4º dia de doença surgem as manchas vermelhas, que são características. Surgem inicialmente no rosto e vão se disseminando para o tronco e para os membros. Aqui em Manaus, os pacientes com suspeita da doença foram internados em hospitais em 4 zonas da cidade. Os casos mais graves, trazidos aqui para a Fundação de Medicina Tropical. Ainda não há um tratamento específico para o sarampo, apenas para os sintomas. Todos os pacientes passam por uma série de exames até a confirmação da doença, que pode sair em até 3 semanas. A melhor forma de se proteger contra a doença é por meio da vacina tríplice viral, que é distribuída em todas as unidades básicas de saúde e em 2 shoppings da capital. A gente ampliou a faixa etária a partir de 6 meses de idade até 49 anos. O nosso foco maior são crianças de 6 meses até 5 anos. Mães em fase de amamentação também devem procurar pela proteção, mas a imunização não é recomendada para grávidas, nem para quem pretende ter filhos em breve. Além disso, alérgicos a ovo e quem toma alguns tipos de medicamentos também devem ter atenção. Pessoas que estão fazendo tratamento com medicamento imunossupressor, que são os pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, radioterapia, transplantes de órgão sólido, de medula óssea, que não devem tomar vacina. E quem teve contato com um caso suspeito de sarampo deve procurar um ponto de vacinação, independente da faixa etária. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e na nossa conversa de hoje a gente trata sobre a segurança dos pacientes. Entre os dias 5 e 7 desse mês, vários especialistas vão se reunir em Manaus para debater o assunto e apresentar propostas para evitar que milhares de pessoas no mundo tenham tratamento comprometido por falta de práticas seguras no âmbito hospitalar. E para dar mais detalhes desse assunto, eu recebo aqui no estúdio a presidente do Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente no Norte, Liane Cavalcante. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, excelente dia. Obrigada, bom dia. Esse simpósio vai reunir especialistas de diversas áreas da saúde aqui em Manaus, né? Exatamente, o foco é a equipe de saúde multidisciplinar e também os integrantes do direito, porque também vamos ter uma pauta sobre judicialização da saúde, que envolve diretamente as consequências dos eventos adversos, dos processos em relação a isso. Além de especialistas aqui de Manaus, os outros estados do norte também vão ter representantes? Sim, nós temos uma representatividade de alguns estados vizinhos, né, e até de alguns países vizinhos também. Que no caso da nossa região é muito diferente se a gente comparar com regiões do sul e sudeste, em questão estrutural, acesso à saúde, deslocamento, né? A nossa logística é muito diferente e dificultosa por conta da nossa localização. Enfim, tudo isso acaba agravando uma situação que já é difícil, não só aqui no nosso estado, mas como no Brasil inteiro. Sem dúvida, a logística para Manaus é sempre mais complicada, o acesso é mais complicado, mas nós tentamos sempre estar trazendo esse conhecimento, trazendo um pouco mais da experiência dos melhores centros para que a gente possa evoluir, né, no nosso estado, na nossa região. O paciente hoje, ele é o alvo desse simpósio, né? Garantir a segurança dele. O que costuma acontecer hoje que acaba sendo ainda um problema grave de segurança
para o paciente durante os procedimentos de atendimento na rede pública? Sem dúvida, esse assunto que vai ser tratado, o foco é o paciente, precisa ser o paciente, né? A estatística nacional, ela é assustadora. São 829 brasileiros mortos todos os dias por eventos adversos, que são exatamente os danos causados aos pacientes durante uma internação. 829? Equivale mais ou menos a 3 mortos a cada 5 minutos no Brasil. E isso coloca essa causa de eventos adversos como a segunda maior causa de morte no Brasil. Então, é assustador. Nós precisamos tentar mudar essa estatística e trazer os olhos das autoridades, também nos hospitais privados, para a importância desse assunto, né? O foco é o paciente, nós precisamos diminuir as incidências de eventos adversos nos hospitais, tanto públicos quanto privados, e nós só podemos fazer isso através do conhecimento. Então, exemplos de eventos adversos que você estava falando, por exemplo, são as infecções hospitalares, são os erros de medicação, são as cirurgias realizadas em locais errados. É impressionante, mas isso acontece. Então, essas mais de 800 mortes por dia não seriam provenientes em si do estado clínico que o paciente se encontra ao entrar na unidade, mas sim de como ele foi atendido? Exatamente, de consequências do atendimento. Então, são causas que a gente chama de evitáveis, causa de óbito evitável. Poderia não ter acontecido, poderia não estar ter acontecendo nesse exato momento, por exemplo. Exatamente. Então, nos Estados Unidos a coisa não é tão diferente. Tá? É a terceira causa também de morte nos Estados Unidos, só perdendo para doença cardiovascular e câncer. E é assustador. Então, é uma ciência nova, cultura de segurança do paciente é uma ciência nova, tem aí uns 17 anos, e ela precisa ser divulgada. Então, a nossa ideia é trazer para o norte também essa experiência nova, os melhores palestrantes do Brasil e também um internacional da Europa, o Dr. Rui Moreno vai estar com a gente, nos trazendo a experiência deles, a maneira como os hospitais estão enfrentando esse problema e também a parte de judicialização, onde envolve a parte do direito. Estou muito impressionada com esses números. Agora, se é algo que poderia ser evitável, onde está o problema? É questão de capacitação profissional, técnica, é questão de estrutura das unidades hospitalares. O que é que faz com que esse índice de eventos que poderiam ser evitados, né, seja tão alto e tão fatal? Na verdade, uma somatória de tudo isso que você falou. É uma falha sequencial dos processos. Né? Então, hoje em dia, quando você fala que um hospital está acreditado nível 1, nível 2 ou nível 3, significa que esse hospital está se adequando às normas e protocolos mundiais para tentar diminuir essa incidência. Nós temos vários filtros na assistência hospitalar. Então, se todos esses filtros forem quebrados, isso atinge o paciente. Então, a gente começa com assistência médica, de enfermagem, técnico de enfermagem, até chegar no paciente. São vários filtros, estou exemplificando apenas um, né? Uma sequência. Se essa sequência não for interrompida, é uma seta que está passando por ali e vai atingir o paciente. Então, os protocolos, eles existem para sistematizar a assistência, para trazer o olhar do profissional para aquele processo que está sendo realizado em relação à internação de um determinado paciente, e ele precisa ser seguido. É para isso que eles existem. O que seria o ideal? Vai ser discutido agora nos próximos dias, né, essa questão, mas é uma temática que já está em pauta em vários ambientes, né? Você disse que é uma ciência que tem 17 anos pelo menos. Então, o que seria o ideal para tentar reduzir isso na nossa realidade, no dia a dia do atendimento médico hospitalar? A implantação dos núcleos de segurança em todos os hospitais e que isso já é uma coisa obrigatória pela Anvisa, mas que isso seja de uma maneira efetiva. Eu não posso ter só um núcleo de segurança formado por uma obrigatoriedade da lei. Esteja no papel e não seja efetivo, Não seja efetivo. Eu preciso
que isso não seja de uma forma tímida, mas de uma forma efetiva, engajada, com todos os profissionais engajados no processo de dar certo, de diminuir os danos ao paciente. Quem quiser participar do simpósio, ainda está aberta a inscrição? Como que funciona o acesso? Pelo site, nós já encerramos as inscrições, estamos com um número considerado de inscrições, até um pouco acima do que a gente imaginava, graças a Deus. Mas ainda no local nós teremos um número um pouco reduzido de inscrições, mas ainda teremos. Vai ser aonde? Vai se realizar aqui no Centro de Convenções Vasco Vasques. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço. Bom dia. Recebi a Eliane Cavalcante, presidente do Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente no Norte. O evento acontece nos dias 5 e 7. E olha só, ter um casamento bem-sucedido não é fácil e muitas vezes envolve a aprendizagem do casal a se adaptar com circunstâncias, principalmente quando o assunto é educação financeira entre casais. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje no nosso quadro Lição de Casa. Colocar as despesas todas no papel é o método que Bruno e Maiara encontraram para frear um pouco mais dos gastos. Esse que nós estamos hoje com a padaria. Ontem a gente comprou fralda. É que com 3 anos de casados, eles já passaram por diversas dificuldades financeiras. Só para se ter uma ideia, já chegaram a gastar quase R$2.000 só em restaurantes. A gente não tinha controle, então a gente não sabia nem com que a gente gastava, como gastava. Então quando a gente não era solteiro, então não tinha muita preocupação nessa organização, tudo. Então passava às vezes no limite do cartão e não se preocupava. Pois é, o casal quase se divorciou por conta da quantidade das dívidas que beirava quase R$30.000. Mas aí, Bruno e Maiara reagiram rápido a tudo isso, até porque foram agraciados com o nascimento de Maria Clara e Maria Manuela. A gente passou a anotar mais as coisas que a gente gastava, passou a ter controle, a gente fez um grupo no WhatsApp, né, amor? Que nesse grupo só tem eu e ele, então se ele gasta quando ele tá longe de mim, ele coloca lá no grupo e eu vou vendo, e assim eu faço também quando eu tô longe. Então a gente passa isso pro papel, passa pra planilha também, e a gente passou a ter um controle maior, porque agora não é só a gente que sofre, né? Agora as crianças vão sofrer junto com a gente se a gente tomar alguma decisão errada. Tivemos brigas assim que a gente sentou e conversou, olha, a gente quer que dê certo o nosso casamento. Ou a gente vira 180 graus e continua, toma uma outra direção, ou a gente vai se acabar. Então, bom, vamos nos organizar. Então, a gente começou a se organizar financeiramente fazendo planilhas. Até por causa das crianças, a gente viu que se a gente não fizesse isso, elas seriam as mais prejudicadas, né? Então, fizemos nosso ritual lá, pegamos a tesoura, vamos cortar o cartão de crédito. Cortamos o cartão de crédito. Segundo esse especialista em educação financeira, o dinheiro ainda é um tabu para a maioria das famílias. E o maior pecado é justamente na divisão das despesas. O modelo que a gente mais vê acontecendo é aquilo de cada um tem a sua conta separada e pagam 50% da despesa da casa. O ideal é somar as receitas, somar as despesas, todo mundo paga tudo e o valor disponível vai ser investido em conjunto. Porque quanto mais você pode investir, mais acesso você tem a tipos de investimentos que têm uma rentabilidade melhor. Então, assim, o casal vê o dinheiro trabalhando de volta para eles. Ainda de acordo com ele, brigas sobre dinheiro e dificuldades nas finanças são um dos principais motivos que levam um casal ao divórcio. Algumas pesquisas apontam problemas de relacionamento, traição e o próprio dinheiro, né? Então, todos esses problemas, eles são causados por algo que começa dentro da gente e se a gente não externalizar, a gente não consegue tratar. Então, é muito importante falar sobre dinheiro, fazer um orçamento, o casal juntos. Se tiver filhos, chama para conversar também, porque se todo mundo trabalhar na mesma direção, a possibilidade de resultado é muito maior. Aqui vão algumas dicas sobre finanças entre casais. Evite esconder a sua real situação financeira para o seu parceiro. Dialogar sobre gastos sempre será uma boa pedida. Comer fora com frequência pode causar um desequilíbrio para quem deseja economizar. E lembre-se que poupar e investir nunca são demais.
O ideal é investir nessa educação financeira, né? Hoje a internet está aí para você buscar essa informação. Existem vários cursos, canais no YouTube, blogs na internet. Então, assim, quanto mais a gente puder aprender sobre dinheiro, melhor vão ser as nossas decisões financeiras. E assim, o dinheiro para de ser um problema e passa a ser solução. Agora uma pergunta para vocês dois. De 0 a 10, como é que vocês estão quando eu falo em educação financeira? Não é financeiramente, mas educação financeira. Quais são as notas assim que vocês dariam? Você? Olha, eu acho que eu tô com 7,5 a 8, tô chegando a 8. E o casal? O casal, deixa ela dar nota. Bom, então, Mayara. Eu dou 8. A gente já melhorou muito, porque antes a gente nem buscava conhecimento, agora a gente já tem, assim, as estratégias, a gente tem que ter a disciplina de cumprir. E o foco é chegar no 10. O foco é chegar nos 10, no primeiro milhão, como diz o Gustavo Cerbasi. E os jovens interessados em ser empreendedores começam a receber a capacitação pelo programa Inova Jovem. O projeto é feito principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade social. Daqui a pouquinho a gente acompanha essa reportagem, que você que está acompanhando o Manhã no Ar, porque agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos falar sobre o Seja Digital, que vai fornecer kits para você que precisa atualizar a sua televisão, para se adaptar à televisão digital, né? Afinal de contas, o sinal analógico vai ser desligado no mês de maio. Eu volto em instantes, não saia daí.